queridas, olá, queridos alunos e alunas do meu sexto ano, dos sextos A, B e C. Gente, hoje eu tô aqui para fazer a correção dos exercícios que eu passei para vocês, tá? Das páginas 48 e 49. Bom, os exercícios dessas páginas, gente, era só para você ter o conhecimento das palavras variáveis e palavras invariáveis, logicamente entender um pouquinho dos substantivos. Mas o foco é saber que algumas palavras variam em relação ao gênero, né, e em relação ao número. E algumas palavras, elas sempre vão ser invariáveis, ou seja, elas não vão mudar. Tá? Vou colocar aí na telinha de vocês essa síntese, onde mostra realmente o resumo do assunto que nós vimos no meu primeiro vídeo, falando de morfologias, palavras variáveis e invariáveis dentro da nossa classe gramatical. Bom, nós temos aí, foram as questões de 1 a 3, né? Foram pedidas. E aí, vamos lá. A primeira questão. Eu vou colocar aí o enunciado na tela para vocês, né? Era para assinalar a alternativa que pluralizando-se as frases, né? As palavras destacadas permanecem. Ou seja, quando você joga as palavras ao plural, né? Como elas permanecem? Elas podem, né, modificar ou não. Então, se elas podem, elas serão variáveis. Se não podem, invariáveis. Bom, era só isso. Agora, para você saber fazer direitinho a questão 1, o aluno esperto, ele foi lá no dicionário buscar o significado das palavras. E ele se deu bem? Se deu? Porque aprendendo os significados de algumas palavras que vocês não saibam, vai ajudar você a entender que aquela palavra também ela é invariável, ela pode ser variável, ela pode ir mudando quando você passa para o plural ou singular, tá bom? Então vamos lá. Era para assinalar, então aqui eu consigo mudar. Bom, vou falar de cada palavra agora. Coloque aí para mim as letras A, B, C, D e E. Bom, a palavra só, né, significa sozinho. Então, quando significar sozinho, essa palavra só, né, ela é variável, ou seja, ela muda. E a classe gramatical dela é adjetivo, tá? E quando essa palavra só significar apenas, muda para advérbio. Então, nós temos dois tipos de só, quando significar sozinho ou quando significar apenas, tá bom? Lógico, quando for advérbio, ele não muda, jamais, porque advérbio é uma classe gramatical de palavras invariáveis, nós vimos lá no primeiro vídeo, tá bom? Bom, já a palavra meio, né, ela é variável quando indicar metade, ou seja, quando a palavra meio indicar metade, ele é um adjetivo, por isso ele varia, tá? Eu posso jogar para o feminino, por exemplo. Agora, se for condição, aí ele é substantivo, tá? Bom, e substantivo. Bom, invariável quando significar um pouco. Então, meio quando significar um pouco, ele é advérbio, ou seja, ele se torna invariável. Então, qual seria a resposta da questão 1? A letra B. Então, a resposta é: só estudei o elementar, o que me deixa meio apreensivo. Por quê? O só, ele varia quando significar sozinho, tá bom? E ele se torna invariável quando significa apenas, tá bom? O mesmo acontece com o meio, quando é variável ele indica metade, e invariável quando ele indica um pouco, tá bom? Bom, agora na segunda questão,
A segunda e a terceira questão é o seguinte, bom, tem um textinho aí, então além do aluno ele ter o conhecimento, ele tem que ter o conhecimento dessas classes gramaticais variáveis e invariáveis, além disso, ele também teria que ter uma interpretação desse pequeno texto que foi dado aí, cujo nome é contínuo, tá? Então, além disso, né, dele saber o que é variável, ou seja, o assunto da gramática, ele também tem que ter o conhecimento do sentido do texto, tá? Porque aquelas palavras estão inseridas ali, elas têm um significado gramaticalmente falando e também textualmente falando o que a autora quis passar para você, leitor, né? Então, nesse texto aí tem o vocabulário de 3 palavras, né? Fica visível aí que a gente tem que ter o conhecimento também, né? Vamos lá para a segunda questão, vou colocar o enunciado aí. Na frase, ela não vai não, nós é que vamos nela. A quem as palavras ela e nela se referem? Se referem a alguém. Então, está perguntando a quem aí no texto. Como você identificou isso? Então, além do aluno perceber, né, a quem ele está se referindo, como que você achou essa resposta? Vejamos. Olha só a resposta. Ambas as palavras se referem à estrada, né, que é um substantivo feminino e está no singular. Bom, dessa forma, tal referência pode ser observada por conta da flexão do pronome em terceira pessoa, feminino e singular. Como ela está colocando em terceira pessoa, logo você consegue identificar isso também, né? Bom, então, gente, tem que ter uma concordância aí também, quando se está no singular, tem que jogar tudo para o singular, quando está no plural, joga tudo para o plural, tem que haver uma concordância no texto, para que o texto fique correto e que nós conseguimos, assim, entender direitinho toda a mensagem a ser passada, para nós receptores, ok? Bom, na terceira questão, tá falando assim, considere a primeira frase do texto. A primeira frase, bom, era uma vez um menino triste, magro e barrigudinho, do sertão de Pernambuco. Bom, agora tem aí a ABC sobre esse trechinho aí. Coloque aí pra mim esse trechinho, então, tá? Bom, a letra A é assim, reescreva a frase trocando a palavra menino por menina. Então, o aluno vai trocar e com isso ele tem que fazer algumas modificações, masculino e feminino. Como ficaria então? Ficaria assim, era uma vez uma menina triste, magra e barrigudinha, do sertão de Pernambuco. Ou seja, como ele passou tudo para o feminino, os adjetivos, eles são variáveis. Então, eu coloco também no feminino. Os artigos, eu também, porque o artigo, ele determina. Por isso, ele tem que ser colocado no feminino também, já que a palavra mudou, né? De menino para menina. Tudo isso para que forme uma concordância e sintonize uma palavra com a outra. Só isso é questão número 3, letra A, né? Bom, a letra B é a seguinte. Que outras palavras precisaram sofrer modificações para que a frase ficasse correta? Quais as outras palavras que sofreram? Eu até dei a resposta já. Adjetivos e artigos. Então, o artigo 1 antes do substantivo menina, né? E os adjetivos magro e barrigudinho, concordando em gênero feminino, né? Com o substantivo. Então, para que haja uma sintonia, temos que jogar tudo para o feminino, ok? Nós estamos falando de adjetivo, artigo e substantivo. São classes variáveis, então eu tenho que modificar mesmo. Muito bem. Na letra C, era assim. Ao reescrever a frase, você observou que o adjetivo triste não sofreu alteração?
Podemos dizer que se trata de uma palavra invariável? Comprove. Triste se trata de uma palavra invariável? Triste é uma característica dada a esse personagem aí. Então, adjetivo nós sabemos que é uma classe gramatical que muda, ou seja, que varia sim, né? Em gênero, em número também. E aí, por que triste não mudou? E ele é uma palavra invariável? A resposta é não é uma palavra invariável, ela é variável. Por que é variável? Porque triste é um adjetivo. Não sofre variação de gênero, como no caso da reescrita do texto. É passível de sofrê-la em número. Triste, tristes. Então, quando a gente fala invariável, não é só na questão de gênero feminino e masculino, nós estamos falando na questão de número também, de um e mais de um. Como eu posso falar um menino triste e uns meninos tristes, né? Eu mudei de triste para tristes. Ele sofreu mudança, logo a palavra triste, ela é variável e não invariável. Por isso que a resposta da letra C seria não, né? Então, olha, ela varia, mas ela varia em número. No gênero, ele permanece triste mesmo. Ok? Tranquilo, né? Essas questões aí. Era só para o aluno ter o conhecimento de palavras variáveis e invariáveis dentro da nossa classe gramatical a respeito do que nós estamos estudando em morfologia, tá, gente? Era só isso. Tomara que dê tudo certo e que nós conseguimos aí, né, sintonizar, fazer em casa e corrigir aqui, tá bom? Comigo nos vídeos. Dúvida, me pergunte, mandem mensagens através da plataforma, tá? Eu estou aqui para responder as perguntas de vocês. Pronta para responder nos nossos horários de aulas, né? Então não deixe para perguntar depois ou no dia que nós voltarmos às aulas presenciais. Não, pergunte logo me mandando mensagem. Um grande beijo a todos. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Até mais!